Olá, amores, estamos de volta. Vamos continuar com a nossa conversa sobre a República Brasileira. Hoje nós vamos começar a falar sobre a primeira fase da República Velha, que é a República das Espadas. Eu espero que vocês gostem, ok? Vamos lá? Então não esqueçam aqueles recadinhos de sempre. Curtir, comentar, divulgar e se não se inscreveu, se inscreva ainda no canal, ok? Vamos lá, amores. Olá, amores, estamos de volta. Vamos retomar a nossa conversa sobre o período republicano brasileiro. No episódio anterior, nós falamos sobre as causas que levaram ao movimento republicano e aos eventos de 15 de novembro de 1889, que implantaram a República no Brasil. Então, o golpe militar, conhecido como a Proclamação da República Brasileira. Então, nós vimos no final do episódio passado que o período republicano de 130 anos de república no Brasil se divide em 5 grandes fases. E a primeira dessas fases é que nós vamos estudar a partir desse episódio, que é exatamente a República Velha. Então, a República Velha, ela é um período longo da história do Brasil, conhecido também como a Primeira República, é o período mais longo da República Brasileira. Ele vai exatamente de 1889, com a proclamação da República, até 1930, com a Revolução chefiada por Getúlio Vargas, a chamada Revolução de 30. E essa República Velha, por sua vez, ela também se subdivide em 2 etapas, que é exatamente a República das Espadas e a República das Oligarquias, também chamada de República do Café com Leite. Então, o segundo e o terceiro episódio dessa nossa série, dessa nossa pequena série, a gente vai dedicar ao estudo da chamada República das Espadas, que é exatamente o governo dos 2 primeiros presidentes militares da República Brasileira. Os 2 primeiros presidentes da história do Brasil, da história da República Brasileira, ambos militares, por isso nós chamamos esse período de República das Espadas. E aí nós vamos dividir o segundo episódio, nós vamos tratar do governo de Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca, e o terceiro episódio a gente vai analisar o governo, conversar um pouco sobre o governo de Floriano Peixoto. Então, a República das Espadas, no todo, os 2 governos, ela vai de 1889 até 1894. De 1889, com a proclamação da República, até 1894, com a eleição do primeiro presidente civil eleito por voto direto da história do Brasil, que foi exatamente o Prudente de Moraes, que foi eleito em 1894. Então, esse período da República das Espadas é exatamente o governo desses 2 presidentes que nós vamos analisar a partir de agora, certo? Só que antes de mais nada, eu só queria fazer uma consideração, algo que eu acho que ficou faltando no episódio anterior, fazer uma pequena consideração. Quando a gente fala muito em república, muita gente não para pensar o que é que significa uma república, o que é, na verdade, uma república. Então, é bom a gente lembrar que a república é uma forma de governo, assim como a monarquia, né? A diferença essencial, de forma bem simplista, óbvio, entre monarquia e república, é que numa monarquia existe o caráter hereditário e vitalício, então o governante, o poder passa de pai para filho, né? Então é hereditário, e ele fica no cargo até morrer. Enquanto que numa república, os governos, os presidentes, eles são eleitos, então os governantes, eles são eleitos por um mandato, de um prazo de tempo específico. Então essa é uma diferença bem básica, mas ambas são formas de governo. Então, a palavra república vem do latim res publica, que significa coisa pública. E por que vem do latim? Porque a primeira grande, famosa república, né, a primeira república que ficou famosa foi exatamente o período republicano da civilização romana. Então, a segunda fase da história dos antigos romanos foi a fase da república. E aí, exatamente, esse tipo de governo foi instituído, surgiu na época dos romanos, né? Na época da República Romana, que era para ser, obviamente, como a própria palavra diz, um governo
para o povo, público, né? Uma coisa pública, mas que ao longo da história, em muitos aspectos, essa característica do significado literal da palavra ficou muito longe mesmo de corresponder à realidade. Aqui mesmo no Brasil, né, nós tivemos, em todos esses 130 anos de república, nós tivemos muitos presidentes que se comportaram muito aquém do que se realmente significa esse espírito republicano, esse caráter republicano. Alguns autores, como Paulo Schmitt, por exemplo, ele coloca, que tem um livro dele, é o Guia Politicamente Incorreto dos Presidentes da República no Brasil, ele coloca que muitos dos nossos presidentes, ao longo da história, se comportaram como verdadeiros monarcas eleitos, com um autoritarismo maior do que o próprio imperador Dom Pedro II, né? que ainda de acordo com as considerações desse autor, ele coloca que o Dom Pedro II foi muito mais democrata, teve muito mais um espírito republicano democrata do que muitos dos nossos presidentes desses 130 anos da República. Essas são algumas considerações que eu acho que se faz necessário colocar, ok? Esse período da República das Espadas, esse segundo episódio, agora, nós vamos tratar especificamente do governo de Deodoro da Fonseca. Então, Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, ele governou de 1889, obviamente, proclamou a República, ele foi o proclamador da República, então ele assumiu o governo provisório, né? Então assumiu o comando do país provisoriamente, até 1891, já oficializada a sua situação de presidente constitucional do Brasil, né? Então, esse período do governo de Deodoro. Obviamente, que a gente percebe aí no slide aí, o governo provisório de Deodoro, ele vai de 1889 até 1891, então foi esse período todo, né, esses 3 anos praticamente de governo provisório, e o governo constitucional, quando ele foi oficializado no cargo, né, eleito por via indireta, ele foi oficializado no cargo como presidente, só que esse governo constitucional dele durou apenas 9 meses, uma gestação. Então, apenas até a segunda metade do ano de 1891. Antes da gente falar um pouco, a gente entrar no governo dele, a gente precisa falar um pouco da figura do Deodoro da Fonseca, da característica do Deodoro da Fonseca, as características pessoais. Então, Deodoro, que era alagoano, primeiro presidente da história do Brasil, foi nordestino, ele era de Alagoas. Deodoro, a sua vida toda foi militar, então, desde praticamente adolescente, ele entrou no corpo militar, nunca foi um militar assim, que se destacasse, vamos dizer assim, como grandes feitos, às vezes, pelo contrário, às vezes ele era conhecido por ser um militar indisciplinado. Foi envolvido ali na Guerra do Paraguai, foi na Guerra do Paraguai que ele se destacou, né? Inclusive, ele colocava que a Guerra do Paraguai salvou a carreira dele, então ele se destacou, chegou a marechal, né? Um título maior dentro do Exército Brasileiro na época, e aí ele se tornou famoso, vamos dizer assim, conhecido exatamente por conta da atuação na Guerra do Paraguai. E aí o Deodoro da Fonseca, ele se viu envolvido ali no final do Império, naquela questão militar, né? Ele se tornou presidente do clube militar, e a sua, vamos dizer assim, indicação para líder do movimento que levou a República foi quase que natural, né? Porque ele era o presidente do clube militar, e aí ele acabou sendo envolvido aí nessa conspiração da proclamação da República. Mas uma coisa tem que se dizer de Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, ele não era monarquista, muito pelo contrário. E várias vezes ele dizia que, que o Brasil não estava preparado para ter uma república, que a monarquia, ruim com ela, pior sem ela. Várias vezes ele se colocava desse jeito. Ele tinha grande consideração pessoal pelo imperador Dom Pedro II, e a gente pode, analisando a história de Deodoro, a gente pode dizer que ele foi levado
em proclamar uma república, ele entrou na onda aí do movimento republicano, ele foi levado a proclamar a república muito mais por conta de fake news. Sim, fake news. Naquela época existiam muito também desses boatos. Um desses boatos era que dizia que o governo do imperador ia mandar prender Deodoro, né, que ele ia ser preso. Outros boatos colocava que o imperador ia nomear como ministro, como chefe dos militares, o maior desafeto de Deodoro da Fonseca, que era Silveira Martins. A gente falou disso no episódio anterior. Silveira Martins foi o grande rival numa disputa amorosa lá no Rio Grande do Sul com o Deodoro, então eram inimigos ferrenhos. Então, esses boatos todos acabaram levando, Deodoro acabou aderindo aí, um republicano de última hora, acabou aderindo aí ao bonde da República, subiu no bonde da República e proclamou. Mas, pessoalmente ele era totalmente contrário a sua vida toda, ele foi contra essa ideia de república. Ele era bem favorável à questão monarquia, mas acabou sendo levado, proclamou a república, tornou-se o primeiro presidente da República Brasileira, né, e recebeu dos seus aliados o título de o Generalíssimo. Esse título, que ele, inclusive, gostava muito, não é uma patente que existisse ou que existe em qualquer hierarquia militar. O Generalíssimo, se a gente pegar a história da América Latina, de modo geral, está muito mais ligado às ditaduras militares, né? Então, a questão é um título muito mais ligado à questão ditatorial. E essa era outra característica que é bom deixar bem claro sobre Deodoro. Deodoro, a vida dele, ele nunca foi político. Ele sempre foi militar, teve uma educação militar. Então, essa educação, essa formação militar dele, ele trouxe consigo para o governo da República. Então, o governo dele foi caracterizado muito por truculência política, por turbulências e pelo seu intenso autoritarismo. Então, esse autoritarismo ele vai ser contra todos os que se colocavam na frente dele. Imprensa, ex-aliados, enfim, todo mundo que se colocasse à frente dele. Então, ele era uma coisa inata a Deodoro da Fonseca. Ele era extremamente autoritário. Então, ele nunca teve jogo de política, teve jogo de cintura para fazer jogo político, porque ele não era político. Então, essa sua formação fez com que o governo dele fosse muito turbulento em todos os aspectos, política, econômico, militar e tudo mais, como nós vamos ver a partir de agora. Então, quando ele assume, em 1889, com a proclamação da República, então, esse novo governo da República, esse governo provisório, que assume como chefe do governo provisório, ele passa a governar através de decretos. Por quê? Porque ele dissolve tudo. Toda a estrutura governamental que existia no Brasil, o parlamento brasileiro, os ministérios, tudo simplesmente é dissolvido. E ele passa a governar por decretos. Então, foi um decreto para tudo que é lado. Então, teve aí uma quantidade imensa de decretos. Tudo que eles queriam fazer era através de um decreto que recebia um número. Às vezes, o decreto tinha a ver com a mesma coisa, mas eram pessoas diferentes. Então, tinha uma letra para diferenciar. Né? Um exemplo disso foi o decreto 78A, que era o decreto 78 falava de banimentos, né? E o 78A se referia exatamente ao banimento da família real brasileira, de Dom Pedro II, de toda a família real brasileira, que foi expulsa do Brasil e foi decretado o ato de banimento. Significava o quê? Que, além de ser expulso, eles não poderiam nunca mais retornarem ao Brasil. Eles estavam banidos das terras brasileiras, não poderiam mais retornar ao Brasil, nem ele, nem a família, nem os seus descendentes. Ou seja, nem Dom Pedro, nem a princesa Isabel, nem os seus descendentes. Estavam banidos de pisar em terras brasileiras. E aí, minha gente, é bom lembrar uma seguinte curiosidade. Dom Pedro II, ele foi expulso do Brasil no dia seguinte à proclamação da República. Então, no dia 16 para o dia 17 de novembro de 1889,
Dom Pedro II, toda a família real foi colocada no navio de volta para a Europa. Então, o governo provisório, o governo republicano, deu uma quantia de dinheiro irrisória, obviamente, para eles se manterem lá fora, e eles saíram praticamente com a roupa do povo. Deixaram praticamente tudo para trás. Então, eles saíram com poucas coisas, praticamente com a roupa do povo, foram embarcados no navio de madrugada, do dia 16 para o dia 17. Por que isso? Para que o povo não visse a família real ser expulsa. Por quê? Isso é bem interessante analisar. Porque o governo republicano não tinha um apoio popular. Vocês devem lembrar que no primeiro episódio eu coloquei que a República foi um golpe militar que foi dado na surdina de madrugada. O povo foi dormir monarquista. No outro dia acordou republicano e não entendeu nada. Demorou um pouco para a ficha cair, para saber que tinha havido a mudança de regime. E aí, o que acontece? Como eles fizeram esse golpe sem apoio do povo, obviamente, eles temiam, o governo republicano temia, que se o povo caísse em si e percebesse o que estava acontecendo, eles passariam a acontecer um movimento de um contragolpe, um movimento contra o golpe da República. Então, um dos símbolos desse pretenso contragolpe, né, assim, um dos símbolos era exatamente a figura do imperador, que apesar de ser criticado e tudo mais no final do seu governo, mas a figura pessoal do imperador era muito querida pelo povo de um modo geral. Então, o velho imperador, como ele dizia, era muito querido de modo geral. E aí, o que acontece? Eles tinham medo, o governo republicano, que o povo se rebelasse contra a expulsão, contra o governo republicano, e com a presença da família real de Dom Pedro lá, eles tivessem um motivo para fazer uma rebelião contra a República. E aí eles trataram de vazar logo, né, de correr logo com Dom Pedro aqui do Brasil, antes que o povo se desse conta do que estava acontecendo. Então, eles trataram logo de expulsar o Dom Pedro II e toda a família real aqui no Brasil. Não só expulsar, como eu disse, mas também banir, né, o ato de banimento. Não podiam mais nem eles, nem seus descendentes retornarem para a terra brasileira. E eles saíram realmente, como eu disse, com a roupa do corpo. A princesa Isabel saiu aos gritos porque foi embarcada no navio, aos gritos porque os filhos dela, né, os 3 filhos dela, o Dom Pedro, Dom Antônio, Dom Luís, estavam em Petrópolis, né? Então, embora o governo prometesse a ela que eles iam ser embarcados juntos, mas ela não acreditava e foi um escândalo grande, mas eles acabaram embarcando, os filhos dela encontraram com um navio e eles foram de volta para a Europa. E aí, meus amores, eu gostaria só de fazer uma consideração que eu acho interessante também, em relação ao sobrinho da princesa Isabel, o neto de Dom Pedro II, o filho da Leopoldina, que é a irmã da princesa Isabel, o Pedro Augusto. O príncipe Pedro Augusto, ele foi por muito tempo considerado como eu preciso fazer esse parênteses, ok? Vai demorar um pouco, mas eu preciso fazer esse parênteses. Ele foi considerado por muito tempo como o herdeiro do trono. Por quê? Porque a princesa Isabel, ela demorou quase 10 anos para ter filho. Primeiro, a primeira filha dela nasceu morta, depois ela conseguiu ter os outros filhos, mas ela demorou aí quase 10 anos para isso, né? E aí, então, o Dom Pedro Augusto já estava sendo considerado como o herdeiro do trono. E tinha o apoio do avô, porque, como eu já disse, Dom Pedro tem essa característica machista. Ele não acreditava em governo de mulher e ele achava que o governo tinha que passar, a Isabel tinha que abdicar para o Pedro Augusto. Então, o menino, ele cresceu, desde criança, ele cresceu incutindo na cabeça que ele ia ser o novo imperador. Mesmo com a vinda dos filhos da princesa Isabel, né, que ele perdeu, obviamente, essa possibilidade, ele já está, no final aí antes da República, ele já estava meio que conspirando, né, muita gente tinha medo do terceiro reinado, como eu coloquei na opção anterior, e ele meio que conspirava
para derrubar a tia, para derrubar a princesa Isabel quando o avô morresse, né? Para dar um golpe e ele ser colocado no governo. Aí veio a República, acabou com os sonhos do menino. Né? Então, o Pedro Augusto, na época, tinha 20 e poucos anos, né? Era bem novinho. E aí veio a República e pronto. Ele acabou com os sonhos dele, ele foi embarcado no navio junto com a família real, não tinha mais trono, não tinha mais conspiração. Isso aí afetou profundamente a saúde mental do príncipe, que acabou enlouquecendo. E terminou seus dias, passou 40 anos no manicômio na Áustria, depois que tentou cometer suicídio, ele acabou sendo internado no manicômio na Áustria, onde ele passou o resto da sua vida. Né? Então, passou 40 anos nesse manicômio. Foi tratado, inclusive, até pelo Freud, né? O Sigmund Freud, que estava começando a psicanálise na época. Então, era só um parênteses para ver o efeito, para a gente exemplificar o efeito que trouxe essa mudança para a família real brasileira, certo? E ainda dentro desses parênteses, a gente precisa, obviamente, fazer uma pequena reflexão sobre o destino dessa família real fora do Brasil. Então, Dom Pedro, 2 anos depois, exatamente 2 anos depois, 2 anos e pouquinho, depois que saiu do Brasil, em 5 de dezembro de 1891, ele morre em Paris. Então, a família real, ela foi e voltou para a Europa, com a mão na frente e outra atrás, como eu disse, não levaram nada, tanto que todos os pertences deles, móveis, joias, a própria coroa do Dom Pedro II, utensílio, pratos, talheres, tudo ficou aqui no Brasil. E hoje o que sobrou, o que não foi desviado, o que não foi saqueado nem roubado, hoje se encontra no Museu do Segundo Reinado, lá em Petrópolis, que é o Museu de Petrópolis, que era a casa de verão da família real brasileira e que hoje é o Museu do Segundo Reinado. Então, tudo que sobrou, praticamente tudo, se encontra no acervo desse museu, que obviamente vale toda a visita, né? Então, Dom Pedro II e a família real, eles voltaram para a Europa com a mão na frente e outra atrás, sem recurso, praticamente vivendo de favor. Então, passaram por Portugal, governava Portugal nesse período Dom Carlos, que era o sobrinho neto de Dom Pedro, né? O neto da irmã de Dom Pedro, Ana Maria da Glória. E aí eles preferiram não ficar em Portugal e foram para França, porque o conde dele, lembrando, era francês, tinha propriedade lá na França e tudo mais. O Dom Pedro II entrou numa depressão muito forte, porque ele já tinha problemas de saúde graves, diabetes, hipertensão e tudo mais, e entrou numa depressão muito forte. Então, ele vivia em um hotel em Paris, praticamente de favor, né? Os amigos pagando as despesas dele. E aí teve um dia que ele resolveu fazer um passeio nas margens do Sena, estava muito frio, ele pegou uma gripe e dessa gripe evoluiu rapidamente para uma pneumonia e ele morre a 5 de dezembro de 1891. Dizem que quando foram preparar o corpo para o enterro, encontraram dentro do guarda-roupa dele um saco de areia com um bilhete escrito pelo próprio Dom Pedro II, dizendo que essa é aqui a terra do meu país, que queria ser enterrado junto com essa terra, né? Que o dia que fosse enterrado, queria ser enterrado junto com essa terra. Aí fizeram um travesseirinho com a terra, botaram embaixo da cabeça dele, dentro do caixão. E aí o governo francês fez um funeral de Estado, embora a princesa Isabel quisesse uma cerimônia íntima, segundo se diz na época, mas foi feito, o governo francês fez uma cerimônia, um funeral de governante de Estado, e o corpo de Dom Pedro II acabou sendo levado de volta para Lisboa, onde foi enterrado no Panteão dos Bragança, que é na igreja de São Vicente de Fora, que fica em Lisboa, onde tem enterrado todos os reis dessa dinastia dos Bragança. A mulher de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, morreu assim que chegou na Europa. Pouco tempo depois, menos de um mês depois, ela pegou teve um problema de saúde e acabou morrendo assim que chegou na Europa. A princesa Isabel é proclamada imperatriz do Brasil e ela renuncia, assim, ela não aceita o termo, inclusive teve até um movimento
algumas pessoas que foram junto com a família real, porque a família real não foi só ela, não veio só ela para a Europa, não foi sozinha para a Europa. Muitos amigos, criados, pessoas de confiança, embarcaram junto, então lotou praticamente o navio, foi muita gente junta. E aí essas pessoas que viviam no entorno da família real proclamaram a princesa Isabel imperatriz do Brasil. Houve até uma tentativa de ver uma ideia de fomentar um movimento lá aqui no Brasil para tentar restaurar a monarquia, mas a princesa Isabel acabou declinando. Lembra que eu disse que ela não era muito afim de governar, nem era afim de viver a vida dela mais tranquila. O corpo, em 1920, né, o então presidente Epitácio Pessoa revogou a lei do banimento. Né? Então, isso aí já na metade praticamente da República Velha, foi revogada a lei do banimento, que impedia a família real e os seus descendentes de voltarem ao Brasil. Por que Epitácio Pessoa fez isso em 1920? Porque em 1922 seria o centenário, né? Aconteceria o centenário da independência do Brasil. E aí ele queria a presença, né, dos parentes, obviamente, né, do Dom Pedro I, nessa comemoração do centenário. Aí foi feito um acordo com a família para transladar, para trazer os restos mortais, né, os esqueletos lá, do imperador Dom Pedro II, de volta para o Brasil, né, com a Teresa Cristina de volta para o Brasil. Então, foram feitas as negociações, e aí, em 1921, os restos mortais do Dom Pedro II e da Dona Teresa Cristina voltaram para o Brasil, e quem veio trazendo foi o Conde D e o filho mais velho, o Dom Pedro de Alcântara, que era o filho mais velho da princesa Isabel, né? Os dois que tinham, dos três, só ele sobreviveu, né? Porque o caçula, Dom Antônio, morreu na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e Dom Luiz morreu posteriormente de sequelas também, de ferimentos da Primeira Guerra, mas depois da guerra. E aí veio o Conde D com o Dom Pedro, né, e a mulher de Dom Pedro vieram para o Dom Pedro Neto, né, vieram para trazendo os corpos do imperador e da imperatriz Teresa Cristina. A princesa Isabel não veio porque estava bem adoentada, tanto que nesse mesmo ano, 1921, final desse mesmo ano, ela acaba morrendo, ela acaba falecendo lá na França. Em 1939, né, inclusive o Conde D também, ele também falece nesse mesmo período. Ele vem para o centenário da independência, depois das comemorações do centenário da independência, quando ele volta, quando ele está no meio do caminho, ele morre dentro do navio. Ele tem um problema, um ataque do coração, e morre dentro do navio, ainda de volta para a Europa. Em 1939, já no período do Estado Novo, né, já no período de Getúlio Vargas, foi construída uma capela, um mausoléu imperial, lá na Catedral de Petrópolis, e foi trasladado os corpos da Pedro II, a Teresa Cristina, foram levados para a Catedral de Petrópolis. Então, lá na Catedral dessa cidade carioca, cidade de Petrópolis, se encontra o mausoléu da família imperial. Então, lá estão enterrados Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, que foram trazidos primeiro. Depois, na década de 50, 1950, foram trazidos os corpos da princesa Isabel e do Conde D, e também estão enterrados aí os corpos do Dom Pedro de Alcântara, que é o neto, o filho da princesa Isabel, e a mulher dele também estão enterrados nessa capela. O corpo do Dom Pedro I, né, e das mulheres dele, Dom Pedro I, vieram bem depois, na década de 1970, na época do regime militar, e estão enterrados lá na cripta, em frente ao memorial, ao Museu do Ipiranga, né, o Memorial da Independência, lá em São Paulo. Correto? Isso é só apenas uma curiosidade para a gente saber o destino desses personagens históricos. Então, vamos entrar no governo de Deodoro propriamente dito. Então, além do decreto do exílio da família real, outros decretos também foram
foram estabelecidos por esse governo provisório. Entre eles, o estabelecimento do decreto de censura à imprensa, que é o decreto 85A. Exatamente isso, a censura à imprensa. E aí, o que é curioso? É que o Dom Pedro II, que era monarca, teoricamente tinha aquela característica autoritária, o Dom Pedro II nunca censurou ou mandou fechar jornal porque falava mal dele. Muito pelo contrário. No final do governo dele, ele foi muito atacado, não só por notícias, mas por também charges, né, que a gente chamaria hoje de memes, que aí ridicularizavam, inclusive, a figura do imperador e tudo mais. Mas ele nunca mandou fechar jornal, ou quebrar jornal, ou fazer qualquer ação contra a imprensa. Não foi o caso da República. Então, o Deodoro, com esse caráter autoritário dele, militarista dele, tinha horror à imprensa, principalmente quando falava mal dele. E aí, o Deodoro, que não teve filhos, né, porque ele era considerado estéril, ele não teve filhos, mas tinha uma penca de sobrinhos. Entre os sobrinhos de Deodoro, que mandava e desmandava dentro do governo, entre os sobrinhos de Deodoro estava exatamente quem? Hermes da Fonseca, que vai ser futuramente, em 1910, eleito também presidente do Brasil. Hermes da Fonseca, ele comandava esse ataque às imprensas, esses ataques à imprensa, né? Então, comandava como? Né? Hoje o comando é através de fake news, de rede social e tudo mais, mas naquela época o comando desses grupos que atacavam a imprensa era a destruição mesmo. Então, muitos jornais foram quebrados, fechados, houve, inclusive, assassinatos, né, nessas operações, mas foi decretada uma censura total à imprensa. A imprensa não era livre de forma alguma, né? Então, contrariando, obviamente, todo o espírito chamado de republicano, democrático e tudo mais. Mas essa era a característica do governo de Deodoro, e essas medidas eram colocadas em práticas pela gangue dos seus sobrinhos, né? Porque era uma verdadeira gangue que faziam essas ações violentas contra jornais, estabelecendo essa censura à imprensa. Outra medida que foi decretada por Deodoro foi a convocação das eleições para uma Assembleia Constituinte. Então, esse decreto convocava as eleições para a Assembleia Constituinte, por quê? Porque o Brasil agora era uma república e a Constituição que nós tínhamos era a Constituição do Império. Então, precisávamos de uma nova Constituição. E aí, a Constituição de 1824, que tinha sido otorgada por Dom Pedro I, que vigorou durante todo o Império, foi abolida. Então, ela foi suspensa, né? E foi extinta, e aí, no Brasil, precisava de uma outra Constituição. Outro decreto estabeleceu a separação entre a Igreja e o Estado, e a adoção do casamento civil. Então, foram mudanças que vieram também com a República. A separação entre Igreja e Estado, teoricamente, ela é um dos fundamentos da República. O Estado não pode governar com características religiosas. Isso está desde a primeira Constituição republicana. Então, separa-se a Igreja do Estado. Então, isso por quê? Porque na época do Império, na Constituição de 1924, a Igreja era submetida ao Estado, ao governo imperial. Então, a partir da República, existe a separação total entre a Igreja e o Estado. O Estado ele tem que ser laico, quer dizer o que? Ele não pode ser religioso. Mas mesmo que o presidente tenha suas convicções religiosas, ele não pode deixar isso interferir nas suas decisões de Estado. E a adoção do casamento civil, que passou a ter o valor legal, né, maior do que o casamento religioso. Então, também passou a ser uma adoção da República. E aí, outra mudança que foi feita com a República também foi o decreto para a construção de cemitérios. Por quê? Porque até então as pessoas eram enterradas nas igrejas, locais tinham que ser enterradas em locais sagrados. E isso, com o passar do tempo, acabou criando um problema de saúde pública, né? Então, um problema de saúde pública porque as pessoas
as igrejas se tornaram locais de contaminação, locais fétidos e tudo mais. Então, com o crescimento da população, fez-se necessário o surgimento de cemitérios. Isso foi uma constante, isso aconteceu em vários locais do mundo, né, que implantaram, a partir da implantação de repúblicas. No caso da França, né, o cemitério Père Lachaise foi o primeiro cemitério público francês, né? E aqui nós tivemos alguns desses cemitérios que surgiram exatamente no final do século XIX. É o caso, por exemplo, do cemitério da Consolação, em São Paulo, que, entre outras pessoas que contribuíram para a construção do cemitério, foi exatamente a Marquesa de Santos, aquela mesma lá que foi amante lá de Pedro I, foi uma das doadoras, doou uma grande quantia de dinheiro para a construção do cemitério da Consolação, um dos primeiros cemitérios públicos do Brasil, tá bom? Outra medida tomada, que a gente já comentou também sobre ela no primeiro episódio, foi a mudança da bandeira nacional. Então, eles aproveitaram, reciclaram a bandeira que já tinha, né, as cores, inclusive, tiraram o símbolo do Império e colocaram aquele globo com a frase ordem e progresso, que era o lema da filosofia positivista, que foi a filosofia que influenciou o movimento republicano. Mas mantiveram as cores verde e amarelo, que, como eu já disse no episódio anterior, eram as cores das casas reais de Bragança e Habsburgo, de Dom Pedro I e da Leopoldina, que era da família Habsburgo, na Áustria, né? Então, fizeram essa mudança. Aquela coisa lá que eu já falei das matas, e o verde das matas e tudo mais, eu já disse que era uma propaganda antimonarquista. A República, ela quis apagar todos os vestígios da presença da monarquia, da presença real, aqui no Brasil. Então, ela mudou a questão da interpretação das cores da bandeira, como eu já disse, tentando apagar aí esses vestígios da monarquia, deu uma nova interpretação para as cores da bandeira, mudou o nome de rua, né? Então, várias ruas se chamavam Dom Pedro II, Visconde de Ouro Preto, Princesa Isabel, foram mudando para Quintino Bocaiúva e vários outros nomes associados agora ao movimento republicano. Então, era uma típica questão como a gente pode dizer, propaganda anti-monarquista. Com essa convocação da Assembleia Constituinte, então, essa Assembleia se reuniu para elaborar a Constituição de 1891. Essa Constituição de 1891, ela teve como características básicas, primeiro, ela foi, deixar bem claro que ela foi a segunda Constituição da história do Brasil, ok? A primeira foi a Constituição do Império, que foi otorgada em 1824 por Dom Pedro I, quer dizer, foi imposta em 1824 por Dom Pedro I. Essa Constituição de 1891, ela é a segunda da história do Brasil, mas ela é a primeira do período republicano. O Brasil teve, ao todo, 7 constituições. Dessas 7, 6 foram durante o período republicano. E a Constituição de 1891 inaugura aí as constituições republicanas. Então, nessa Constituição, e até hoje, obviamente, o Brasil ele passa a ter como características ser uma república federativa, presidencialista e representativa, é a carteira de identidade do Brasil, está no primeiro parágrafo da Constituição até hoje. Então, o Brasil passa a ter uma forma de governo republicano, passa a ser uma república federativa, os entes federados, os estados, né, unidos ao poder central, que é a União, presidencialista, que é o sistema de governo, certo? Presidencialismo, em que o governante, o presidente, ele tem dupla função, ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo, e representativa, eletiva e representativa. Outra característica que foi implantada na Constituição de 1891 foi a tripartição dos poderes, a reafirmação da tripartição dos poderes. Então, os poderes eram repartidos em 3, o executivo, o legislativo e o judiciário. E aquele quarto poder que existia lá na época da Constituição do Império, esse quarto poder foi abolido. Então, a gente lembra que na Constituição de 1824, a primeira Constituição, Dom Pedro I, ele estabeleceu, além dos 3 poderes, um quarto poder, que era chamado de poder moderador.
Esse poder moderador, ele era de uso exclusivo do imperador e ele podia anular qualquer decisão tomada pelos poderes. Ou seja, na prática, o poder estava nas mãos do imperador. Então, era uma constituição aparentemente liberal, mas tinha essa característica absolutista, porque na prática quem mandava a palavra final era sempre do imperador. Então, a Constituição de 1891 retira, extingue o poder moderador e estabelece apenas aqueles 3 poderes previstos lá por Montesquieu, lá no século XVIII, no Iluminismo, né? A repartição dos 3, a tripartição dos poderes em 3, certo? Executivo, legislativo e judiciário. Outra mudança que a Constituição de 1891 trouxe é que o voto deixou de ser censitário. O que era o voto censitário, que existia na época do Império? Era o voto baseado na renda do indivíduo. Em outras palavras, só votava quem tinha dinheiro. Então, só votava quem tivesse determinada renda. Só podia ser eleitor ou ser eleito quem tivesse determinada renda mínima. Então, era o voto censitário. Então, isso aí foi abolido, foi retirado o voto censitário, mas nem por isso o voto deixou de ser restritivo. Por quê? Deixou de ser elitista. Por quê? Porque só podia votar homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Ora, minha gente, votava só homem, as mulheres não votavam, só ia quase a metade da população. Analfabeto não votava, só ia quase a outra metade. Porque o Brasil tinha um alto índice de analfabetismo, porque não tinha escola pública, a educação estava, o acesso à educação era justamente das pessoas que tinham dinheiro, era a elite que tinha acesso à educação, então, na prática, continuou sendo baseado na renda. Então, por quê? Porque só votava a elite. Para se ter uma ideia, o Prudente de Moraes, quando foi eleito pelo voto direto, primeiro presidente do Brasil a ser eleito pelo voto direto, o civil Prudente de Moraes, ele foi eleito por apenas 6% da população brasileira. Por quê? Porque o voto era totalmente restritivo. Lembro também que o voto feminino no Brasil só vai acontecer em 1932 e oficializado na Constituição de 1934. A Constituição de 34, que foi a primeira Constituição da Era Vargas, né? E a terceira da história do Brasil e segunda do período republicano. Então, só aí que vai acontecer o voto feminino. Então, o voto continuou sendo intensamente elitista, o povo continuou ficando à margem do processo, à margem da participação política. Nessa Constituição de 1891, na Constituinte, né, que formou o primeiro Congresso, eles acabaram elegendo indiretamente, aclamando o Deodoro da Fonseca para o primeiro presidente do Brasil e elegendo para vice-presidente o Marechal Floriano Peixoto. E aí vale um esclarecimento. Dessa época, né, dessa primeira eleição, até antes do golpe militar aqui no Brasil, as eleições para presidente, você elegia o presidente e você elegia o vice-presidente. Não é como hoje, que é uma chapa, que você vota em um e leva o outro como brinde. Hoje você vota no presidente e leva o vice-presidente como brinde. Muita gente, às vezes, nem sabe quem é o vice-presidente, quem é vice-governador, quem é vice-prefeito, porque ele compõe a chapa. Naquela época, não. E até antes do golpe de 1964, quando havia as eleições para presidente, você votava no presidente e votava no vice-presidente. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, o vice-presidente era do partido opositor ao presidente, ou eram inimigos, tinha algum problema aí. Né? Então, aconteceu muitas vezes na história do Brasil. E não foi diferente na primeira vez, porque o Floriano Peixoto e o Deodoro não se bicavam, apesar de terem participado do movimento da República, mas o Floriano Peixoto não gostava do Deodoro e vice-versa. Inclusive, o Floriano Peixoto, ele conspirou contra o governo de Deodoro, conspirou mesmo contra o governo de Deodoro da Fonseca, tinha reuniões na casa dele com os desafetos de Deodoro para conspirar contra o governo dele. Então, assim, era presidente e vice, mas nem por isso eles eram aliados, muito pelo contrário. Nesse período do governo da Constituição
estabelece a eleição de Deodoro da Fonseca, então inicia a fase que nós chamamos de governo constitucional de Deodoro. Então, ele assume oficialmente, deixa aquele caráter provisório, e oficialmente agora ele é presidente do Brasil. E aí, uma das medidas tomadas nessa fase foi exatamente a chamada política econômica do ministro da Fazenda, Rui Barbosa. O ministro da Fazenda, o famoso Rui Barbosa, que foi chamado para compor o ministério de Deodoro da Fonseca como ministro da Fazenda. E o Rui Barbosa implementou uma política econômica que vai ser um verdadeiro desastre, provocando a primeira grande crise econômica da República Brasileira. O objetivo dessa política econômica de Rui Barbosa era transformar o Brasil como se fosse um passe de mágica do dia para a noite numa nação industrializada. Então, o objetivo é desenvolver fazer o desenvolvimento industrial do Brasil, assim, como se fosse um passe de mágica. Então, essa política refletia exatamente a falta de conhecimento ou de prática econômica e política do Rui Barbosa. E aí vale um parênteses para a gente falar um pouco dessa figura aí. O Rui Barbosa ele era considerado um dos mais importantes, uma das mais importantes figuras do século XIX, século XX. Foi um abolicionista e republicano de primeira hora. Então, ele era um defensor não só da abolição, como também da proclamação da República. Era considerado o homem mais culto do Brasil, tinha uma erudição, né, um conhecimento, né, uma cultura gigantesca. Até hoje, o Rui Barbosa é sinônimo de pessoa culta ou inteligente, né? Então, que tem essa cultura, que tem uma erudição fora do comum. Falava várias línguas, tinha um vasto conhecimento, era baiano, né? E era do Nordeste, o Nordeste tem que se orgulhar disso aí, e ele foi uma figura que lutou muito pela questão da República no Brasil. E aí foi chamado para compor o governo de Deodoro e acabou fazendo essa política econômica de Rui Barbosa. O que ele queria nessa política? Ele queria transformar o Brasil numa nação industrializada. Ele queria industrializar o Brasil da noite para o dia, como se isso fosse possível. Então, uma mera ilusão. E, para isso, ele fez o quê? Quais foram as medidas que ele tomou? Primeiro, a primeira medida, ele elevou os impostos sobre os produtos importados. Ou seja, ele aumentou a tarifa alfandegária dos produtos que entravam no Brasil. Com que objetivo? Encarecer esse produto que vinha de fora e, ao mesmo tempo, proteger o produto que era fabricado aqui. Essa foi a primeira medida. A outra medida, e essa foi que causou o reboliço e procurou todinho, a outra medida foi a ampliação da oferta de créditos para quem quisesse abrir indústria aqui no Brasil. Em outras palavras, o governo emprestaria dinheiro para quem quisesse fazer um empreendimento industrial aqui no Brasil. Bastava você ter um projeto, colocar lá, abrir uma firma lá, levava lá nos bancos do governo lá e você recebia o dinheiro. Mas que dinheiro? Porque o Brasil estava quebrado, para variar. Então, a monarquia, o final da monarquia, o Brasil já estava numa crise econômica imensa. No início da República não foi diferente. A República já nasceu falida. Já nasceu devendo, já nasceu uma dívida externa imensa, já nasceu falida, quebrada. E aí, que dinheiro emprestar? Aí que ele teve a brilhante, para não dizer o contrário, ideia de fazer dinheiro. Ele passou a emitir de forma desordenada, ordenou a emissão de notas de dinheiro, a fabricação de dinheiro de forma desordenada. Ora, não precisa ser economista para saber que isso aí deu ruim. Por quê? Porque, de forma bem simplista, explicando aqui, não sou economista, mas explicando de forma bem simplista, qualquer governo, para ele emitir, fabricar uma nota, fabricar uma moeda de R$1, hoje, no caso, ele tem que ter esse mesmo valor no Tesouro Nacional, que é o que se chama de lastro-ouro. É esse lastro que dá valor à moeda. É esse lastro que dá, vamos dizer assim,
que sustenta, que valoriza, que respalda o valor da moeda. Se não for isso, se for você só fazer, o governo só fazer dinheiro e não tiver a mesma quantidade que ele emite, ele não tiver de lastro ouro, aquilo ali não vale nada, só papel, não tem valor nenhum. Então, essa política de emitir dinheiro sem o respectivo lastro ouro, sem o respectivo a salvaguarda, né, do valor do dinheiro, acabou gerando uma enorme crise de proporções imensas, que ficou conhecido como a crise do encilhamento. Primeiro, o porquê do termo encilhamento? Encilhamento, para quem não sabe, é aquele momento da corrida do cavalo, quando tem aqueles pares de corrida de cavalo, que os cavalos ficam lá na raia antes de abrir para começar a corrida. E ali diz que os cavalos estão encilhados, que aí quando abre, dispara tudo de uma vez. Então, o termo encilhamento fez essa comparação com o início das corridas de cavalo, exatamente porque as pessoas elas corriam para o banco, para os bancos, para o governo, para pegar dinheiro, né, semelhando aí uma verdadeira disputa, uma verdadeira corrida, principalmente em relação à questão das ações nas bolsas. Por quê? Porque essa abertura de indústrias e essa emissão desenfreada de dinheiro circulando em grande quantidade, acabou levando a uma inflação desenfreada, uma desvalorização da moeda, a moeda perdia valor rapidamente, os preços, obviamente, a moeda desvalorizada, os preços, a inflação disparava, e uma especulação muito grande na Bolsa de Valores. Por quê? Porque muitas dessas empresas, a maior parte delas nem existiam. Eram empresas fantasmas, que existiam só no papel para pegar dinheiro público. Mas aí essas pessoas faziam a abertura dessas empresas fantasmas, jogavam essas empresas no mercado de ações, e aí eram empresas que não existiam e as pessoas ficavam naquela especulação em cima de ações de empresas fantasmas, acabando levando a uma derrocada da Bolsa de Valores nesse período, certo? Então, uma explicação que, de forma bem simplista, obviamente, como eu disse, eu não sou economista, mas de uma forma bem simplista que acabou para a gente entender como foi essa primeira grande crise da economia da República Brasileira, a primeira grande crise da República Brasileira, crise econômica. Só um outro detalhe sobre o Rui Barbosa, antes que eu me esqueça, é que Rui Barbosa ele é odiado pelos historiadores, principalmente os historiadores que se dedicam ao estudo da escravidão aqui no Brasil. Por quê? Porque, enquanto ministro da Fazenda, ele tomou uma atitude que prejudicou o estudo dessa fase da história do Brasil, que é a questão da escravidão. Que medida foi essa? Ele mandou queimar todos os arquivos nos cartórios relativos à compra e venda de escravos. Então, ele queria, de uma forma ingênua, ele achava que, ingenuamente, ele achava que se ele fizesse isso, ele estaria apagando da memória do Brasil a mancha da escravidão, porque ele era abolicionista, né? Tem que lembrar disso. Então, ele achou, obviamente, que não tem nada a ver, mas ele achou que se ele mandasse apagar os vestígios da escravidão no Brasil, ele apagaria a mancha da escravidão aqui no Brasil. Óbvio que isso não resultou em nada, muito pelo contrário, o grande prejuízo ficou para os historiadores, que acabaram perdendo uma grande quantidade de informações valiosas para a compreensão desse período da história do Brasil, na fase da escravidão aqui na história do Brasil, graças a essa medida de Rui Barbosa. Como eu já disse a vocês, o governo de Deodoro, principalmente o governo constitucional, ele foi muito conturbado. Primeiro, porque por conta da crise econômica, já piorou muita coisa. Segundo, as crises políticas. Ora, o presidente Deodoro da Fonseca, ele, como eu já disse, ele era extremamente autoritário. E as crises políticas acabaram se multiplicando. Por quê? Porque ele não conciliava com ninguém. Então, a crise política atingiu o auge com a crise com o Congresso. O presidente, extremamente autoritário, tinha um plano para a República, né? um projeto político para a República totalmente diferente do projeto político que era defendido pelo Congresso. Vale lembrar que o Congresso era composto por quem? Pelos cafeicultores, pelos civis que apoiaram a adoção da República.
Então, era formado basicamente por esses cafeicultores, que tinham um projeto republicano totalmente diferente do projeto de Deodoro. Então, para Deodoro e uma parte dos militares, não eram todos, mas a maioria, eles defendiam que a República ela tinha que dar mais autonomia para o Executivo do que para o Legislativo. Em outras palavras, mais poder para o presidente. Já o Congresso defendia, que era composto pelos civis, defendia exatamente o contrário, que tinha que ter mais autonomia para o Legislativo. Então, que o Legislativo é que deveria ter mais poder do que o Executivo. Tem uma independência em relação ao Executivo. Então, isso aí vai gerar uma quantidade imensa de crise, de conflito, o que vai levar, obviamente, a um confronto entre o Deodoro e o Congresso, e esse confronto ele vai ser acirrado com o fechamento do Congresso por ordem de Deodoro. Então, ele perde a paciência, não só com o Congresso, como com os aliados, ex-aliados. Então, muitos dos que participaram daqueles eventos do 15 de novembro romperam com Deodoro, entre eles o Benjamin Constant, né, o professor Benjamin Constant, que era militar, e aí o caso dele é bem exemplar, porque ele teve uma briga muito feia com Deodoro, briga mesmo, chegaram a querer fazer um duelo e tudo mais, e dessa briga, dessa raiva que ele teve, ele acabou tendo um ataque de coração e morreu. Então, Benjamin Constant foi um dos que a demissão dele foi a demissão dele do governo, ele fazia parte do governo, e a saída dele do governo, e o atrito dele, quase físico, com Deodoro, né, acabou levando até a morte do Benjamin Constant. E outros também, o Floriano, inclusive, o vice-presidente, passaram a se reunir, vários militares, para conspirar contra Deodoro. E aí o fechamento do Congresso foi a gota d'água, né? Então, ele mandou fechar o Congresso, e isso acabou criando uma série de eventos que levaram à renúncia de Deodoro em novembro de 1891. Essas pressões contra o governo de Deodoro foram, vamos dizer assim, contempladas, absorvidas pela própria Marinha, não só os aliados do Exército, mas a força da Marinha. O Brasil tinha só duas forças, não tinha aeronáutica nesse período, só tinha Exército e Marinha. A Marinha se ressentia muito, porque foi deixada de lado pelo governo da República, né? Porque todos os participantes do governo republicano eram do Exército, então a Marinha foi deixada de lado. A Marinha era uma força monarquista, ela tinha muitos pessoal da Marinha, os comandantes da Marinha, que eram favoráveis à monarquia, então eles foram como que excluídos do governo republicano, embora grande parte deles também tenham aderido à ideia da República. Nesses eventos todos que aconteceram, a Marinha se sublevou, ou seja, a Armada, como era conhecida a Marinha na época, a Armada, ela acabou se revoltando, e aí um almirante chamado Custódio de Melo, ele liderou uma quantidade de navios, não eram muitos no Brasil, esses navios foram colocados de frente na Baía da Guanabara, de frente para o Rio de Janeiro, com os canhões apontados para o Rio de Janeiro, e o almirante Custódio de Melo exigiu a renúncia de Deodoro. Então, esse movimento, esse levante, ficou conhecido como a primeira revolta da Armada, porque vai ter uma segunda, né, já no governo de Floriano, mais para frente. Não vai ter o mesmo sucesso dessa. Então, com essa ameaça iminente, isolado politicamente e tudo mais, Deodoro acaba renunciando em novembro de 1891. Com a renúncia de Deodoro, toma posse o vice-presidente Floriano Peixoto, mesmo que não tivesse direito a isso. A gente vai falar disso no terceiro episódio. Mesmo ilegalmente, de forma inconstitucional, mas ele toma posse após a renúncia de Deodoro. O Deodoro, que já vinha problema de saúde e tudo mais, inclusive ele próprio disse que estava muito cansado, quando ele assinou a renúncia, ele teria dito que estaria assinando a alforria do último escravo do Brasil, que no caso era ele, ok?
Então, com a renúncia de Deodoro, termina também o governo dessa forma, o governo do primeiro presidente do Brasil. E a posse de Floriano Peixoto, correto? E aí eu quero que vocês escutem essa música assim, rapidinho. Alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar, eu sou da lira. Lembram dessa música? Pois é, essa música é considerada a primeira marchinha com letra, né, de carnaval do Brasil. Ela chama-se Ó Abre Alas. Então, por que eu coloquei essa música aqui? Porque essa música ela foi feita pela primeira compositora mulher do Brasil, também a primeira maestrina do Brasil, que foi a Chiquinha Gonzaga. E por que eu trouxe a Chiquinha Gonzaga para a gente fazer essa pequena homenagem, tratando aqui desse movimento da República? Porque a Chiquinha Gonzaga, ela foi republicana, ela participou das ideias do movimento republicano, lutou pelo ideal da República, também pela questão abolicionista. Então, ela fazia parte desse contexto, dessa época em que nós estamos tratando dessa conversa agora. E, obviamente, a gente não podia deixar de falar dela, Francisca de Virgem Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Ela foi um exemplo de mulher brasileira, foi uma mulher além do seu tempo, porque ela foi a primeira mulher que conseguiu viver da sua música, vamos dizer assim. Ela conseguiu, foi atrás dos seus sonhos, se tornou compositora, se tornou a primeira mulher do Brasil a reger uma orquestra. Ela participou de atos políticos, participou de situações, de movimentos políticos, como a abolição e o movimento republicano. Ela era filha de um casal, a mãe dela era negra e o pai dela era um militar. Apesar de ter tido uma educação elitista, mas ela se aproximou da cultura popular, da cultura dos escravos, né? E foi compositora de várias músicas, principalmente dos famosos chorinhos, né? Então, ela se tornou mundialmente conhecida, a sua obra, né? E por isso que a gente traz ela aqui, porque ela foi esse exemplo de mulher além do seu tempo, né? Porque participou de todo esse movimento aí da República. A marchinha do Abre Alas, ela foi composta em 1899, correto? Então, no próximo episódio, a gente vai dar continuidade à República das Espadas, e aí, nesse terceiro episódio, a gente vai nos deter, vai conversar um pouco sobre o Floriano Peixoto. Ok, amores? Ok, vamos lá. Obrigada. E aí, amores, gostaram? Espero que sim. Então, na próxima quinta-feira, estaremos postando o nosso terceiro episódio dessa nossa nova série de conversas, ok? Lembrando que a partir desta semana, nós teremos 2 vídeos por semana, na terça e na quinta, ok? E aí ficam os recadinhos de sempre. Fiquem em casa, se cuidem e se precisarem sair, não esqueçam da máscara, ok, amores? Um beijo, até a próxima.